Médica Espírita Brasileira tem um psiquiatra, me parece, chamado Sérgio... Está me faltando aqui o sobrenome dele. Ele está fazendo um estudo, um conjunto grande de estudos sobre a glândula pineal. Sabe o que é a glândula pineal? A glândula pineal fica no sistema nervoso como se fosse o centro. Vamos imaginar que a cabeça seja uma bola bem direitinho, lá no centrinho estaria a glândula pineal. A ciência vinha dando pouco valor à glândula pineal. Nos últimos anos, isso está sendo reformulado. Inclusive, já se atribuindo a essa glândula a produção de substâncias de atividade hormonal. Para a doutrina espírita, a glândula pineal é o fulcro do qual o espírito se projeta para o corpo. Isso é uma hipótese de trabalho. E o Sérgio está fazendo uma série de pesquisas para confirmar isso. E são pesquisas muito interessantes. Então, eu costumo dizer que a doutrina espírita jamais poderá ser tratada como ciência experimental. E se algum dia, algum ramo do conhecimento da ciência oficial trabalhar a favor do espiritismo, será a medicina, através dessa busca da relação do espírito com o corpo. E a medicina já vem bem adiantada, porque quando a medicina se desdobra no ramo chamado doenças psicossomáticas, já está trabalhando ao nível de espírito. E outras, as terapias transpessoais e vários outros momentos. Então, alguns aspectos da medicina já se esparramam na direção do espírito. E a medicina homeopática e a medicina ayurvédica trabalham no plano unicamente energético, ou seja, trabalham no plano do espírito. Então é preciso a gente manter essa compreensão. Quando a medicina trabalha dentro dessa busca, ela não está coisificando o espírito, porque na verdade não está estudando o espírito, mas sim a consequência de nós sermos o espírito encarnado. É isso que está sendo feito, que é bem diferente de você tentar medir, detectar a presença de espírito através de máquinas, de variações energéticas e quietais. Porque o espírito pode até vir, olhar aquela aparelhagem toda e dizer, não faremos nada. E aí nenhum ponteiro se move. Ou pode até dizer, vou fazer esses ponteiros enlouquecerem e não terão provado nada. Tá certo? Então, nós somos adeptos de uma doutrina que nos informa sobre a nossa condição de espíritos e, em consequência disto, trabalha para que nós modifiquemos a nossa conduta sobre este compromisso espiritual de cada um de nós consigo mesmo. Tranquilo? Vamos dar uma olhada então no nosso livro. Então, tudo isso foi objeto do roteiro número 3, né? Cujo objetivo específico é, quem pode ler a primeira linha? Identificar os aspectos científico, filosófico e religioso do espiritismo. Ok. Eu esqueci seu nome. Rafael. Você pode ler a primeira frase do conteúdo básico? O espiritismo é ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas inusadas, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ok. Aceitam a frase, compreendem o significado dela? Luciano, pode ler a segunda? O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente, o que lhe confere também o caráter científico. O caráter filosófico do Espiritismo está, portanto, no estudo que faz do homem, sobretudo o espírito, de seus problemas, de sua origem, de sua destinação. Ok. Todos concordam? Liane, pode ler a próxima? O
Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião no que respeita a todas as crenças. Um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os têm vacilantes. Ok, então aí está então a base do princípio religioso, tá certo? Agora estou no formato, você pode ler o seguinte, por favor. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que, forçosamente, vai ter as bases fundamentais de todas as religiões, Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto delito, nem tempos, e que entre seus adeptos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote como de sumos sacerdotes. Continuou concordando? Ok? Vera, você pode ler a seguinte? No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Todos concordam com o que nós lemos e entendemos agora bem clarinho isso? Porque existe algum livro sobre as leis da natureza, sem ser, por exemplo, que o livro dos Espíritos fala um pouco, né? Não, fala bastante daquelas leis naturais. Eu sei, mas existe assim um livro Não. que tem muitas leis morais. Mas quando fala em leis da natureza, são as leis da física, da química, da biologia, da bioquímica, dessas ciências da matéria. Tá certo, tá bem. Obrigada. Porque toda a natureza, exceto os espíritos, pode ser estudada por essas leis da matéria. Eu vi até lendo esses livros que tem essas... que é dito aqui nas referências, que tem a parte da biologia, isso que você terminou de falar, da química, da física, da biologia, e eu não estava entendendo por quê. Hoje, quando eu chegar a casa, eu realmente vou reler para eu poder ficar mais claro nesse assunto. Mas ela compreendeu, né? Leis da natureza são essas leis todas que a ciência vem amealhando, descobrindo a cada tempo. Tá vendo? Hein? Voltando atrás, Diga. o Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica, embora seus princípios sejam comprovados experimentalmente. Experimentalmente. O experimentalmente aí se refere a todo contato mediúnico através do qual as informações foram obtidas. E como isso foi feito repetidas vezes, sempre com resultados que eram compatíveis entre si, vai-se em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, dessa maneira foi se confirmando a veracidade. Tudo aquilo que foi inusitado, Kardec recusou. Ele só aceitou o que se repetiu dentro de uma atitude padrão, onde um acontecimento comprovava o outro. Daí o uso da palavra experimental. Tá bom? Kardec era médico? Não, Kardec era pedagogo. Ela perguntou assim. Tem algumas biografias aventam essa hipótese, mas há uma biografia bem grande, bem estruturada do Kardec, feita por uma pessoa que foi presidente da FEB, em que isso se discute e ele diz que não tem nenhuma comprovação de que ele tenha sido médico. Quando ele era pedagogo, ele foi discípulo de Pestalozzi. Se ele não era médico, como é que ele podia falar com os espíritos? Médico. Ele não era médium também, não. Não. Ele trabalhava com médiums. E era muito importante que ele não fosse médium, porque ele ficava afastado do processo para poder analisar e verificar o andamento. Eu sempre achei que ele fosse médico. Não, ele não, nada do... Inclusive ele não tinha crença religiosa. Ele não tinha crença religiosa.
Mas era necessário isso, que ele fosse totalmente indiferente àquilo tudo para poder enxergar. Se ele estivesse envolvido, fora do processo para poder. se ele estivesse envolvido, ele não teria enxergado. Agora eu entendo melhor porque ele era francês. Eu não ouvi você. Agora eu entendo melhor porque ele era francês. Porque o francês não podia explicar. Ter crescido na. Realmente. Vamos passar então para os subsídios. Nós vamos ler só algumas frases, tá? Vocês leram isso em casa, não leram? Tá ok. Logo aí na página 31, tem o número 2, e tem escrito assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Nós estamos repetindo para ficar bem gravado. No parágrafo seguinte, o Espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, que é a parte experimental, o dos princípios e da filosofia que delas decorre, e da aplicação desses princípios. Isso aí foi retirado de O Livro dos Médiuns. Quem quiser olhar essa história completa, o capítulo, o assunto é bem discutido em O Livro dos Médiuns. E olha só o que Kardec diz. Daí, 3 classes ou graus de adeptos: os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para isso, o Espiritismo é uma ciência experimental. Esse é o pessoal que está no laboratório estudando doutrina espírita. Certo? O segundo grupo é os que lhe percebem as consequências morais, mas ainda não está bom. O terceiro são os que praticam ou se esforçam para praticar essa moral. Então aí está o verdadeiro espírito. E no finalzinho desse parágrafo tem a frase que explica de onde vêm as consequências filosóficas e morais. E diz assim: e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade. Então, se nós compreendermos, se nós projetarmos essa nossa história como espíritos, nós mudaremos nossa conduta. E como a humanidade é um coletivo que resulta da nossa união, quando nós mudarmos nossa conduta, nós mudaremos a humanidade. É uma utopia querer que a humanidade se melhore como se fosse algo fora do homem. A humanidade é o que resulta do fazer humano. Só mudaremos a humanidade quando mudarmos esse fazer. Inclusive as pessoas dizem, o mundo tem que mudar, não é o mundo, são as pessoas. Nós mudaremos o mundo quando nós nos modificarmos. E a gente não muda. A gente é muito. A gente é meio persistente, né? Depois, no finalzinho da página 32, tem reticências, e depois diz assim: caminhando de par a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso aí, gente, é muito ligado a essa questão de nós confundirmos a palavra religião dentro da doutrina espírita. Eu vou voltar para lá para sair do frio. Ufa! Ainda mais que eu estou com essa camisetinha horrorosa. Então vamos lá, o que eu estou querendo falar?